e para abordar o seguinte tema: carceamento do espaço cívico e suas implicações nas eleições e nos direitos humanos, convido a doutora Paula Monjane. Bom dia a todos e todas. Eu vou começar por pedir um minuto de silêncio para as vítimas da faixa de Gaza, mas também para as vítimas da violência eleitoral em Moçambique. Não sei se podíamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Obrigada. Com todo o protocolo observado, eu, na verdade, vou falar daquilo que é a esfera cívica e as liberdades fundamentais em contextos de infraestrutura e processos democráticos, mas com práticas autoritárias. Portanto, eu estou a falar do caso de Moçambique. A democracia como um regime político facilitador das liberdades fundamentais e as liberdades fundamentais como, por exemplo, os direitos à liberdade de associação, de manifestação, de reunião, imprensa e participação política, atravessam um momento complexo e sombrio, na verdade, ao nível tanto global como em Moçambique. As estatísticas globais sobre as liberdades têm registrado um declínio nos últimos 17 anos, de forma consecutiva. A diferença entre o número de países que registraram melhorias nos direitos políticos e nas liberdades civis e aqueles que registraram a quedas em 2022 foi a menor de sempre nos últimos 17 anos. Dos 33 países que tiveram os maiores declínios, mais de um terço são africanos e Moçambique está nesse grupo. Moçambique tem sempre, nos últimos anos, uma classificação negativa alta quando se trata de espaço cívico. Por exemplo, a Cívicas considera o Estado moçambicano como um Estado reprimido. Portanto, apenas uma escala acima do fechado. Em termos de direitos humanos e Estado de Direito, estamos nos níveis mais altos. Numa escala de 1 a 10, estamos em 7,5. Terrorismo, Moçambique ocupa o 12º lugar a nível mundial na ocorrência nacional dos ataques terroristas. E assim é considerado um país de alto impacto pelo Índice Global de Terrorismo. Permitam-me, colegas, companheiros, parceiros, abordar dois pontos que para mim parecem relevantes e centrais quando refletimos o espaço cívico, direitos humanos e eleições. O primeiro é de contextualizar as violências sistemáticas e crescentes dos direitos fundamentais como uma manifestação portanto, visível de um Estado que se percebe ser proprietário de todas as esferas da sociedade, incluindo a esfera privada do cidadão, que constitucionalmente lhe é atribuído o direito, sobre própria iniciativa e auto-organização, a prosseguir fins de interesses comuns. A trajetória histórica do país mostra que, diante das práticas intimidatórias e repressivas aos gestores da esfera e a esfera cívica ao longo do tempo, as mudanças legislativas são apenas cosméticas. O segundo ponto que também queria trazer para a discussão
é perceber o espaço cívico não só em contração ou fechamento ou cerceamento, como a gente sempre diz, mas também em mudança. A partir do pressuposto de uma esfera, portanto, cívica mais ampla, que não está só adstrita a atores e organizações homogeneizadas, mas atores que têm uma agência e capacidade de adaptação e resistência a pressões externas contrárias aos seus interesses. Estes movimentos populares relacionados com as eleições são, em princípio e particularmente, um exemplo disso. Se voltarmos para a nossa história, portanto, no tempo colonial, os direitos humanos dos moçambicanos eram negligenciados e reprimidos. O exercício do associativismo, ainda que nem todos tivessem necessariamente por intenção capturar o poder político, eram percebidos como uma ameaça, eram controlados e desincentivados através de medidas legislativas, quanto por atos de perseguição e punição. Em 1975, quando ganhamos a independência contra os portugueses, adotamos também um sistema e uma constituição controladora dos interesses dos cidadãos. Lê-se, por exemplo, no capítulo sobre os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, 2 artigos contraditórios. Enquanto um traz que todos os cidadãos gozam de liberdade de opinião, de reunião e de associação, um artigo logo a seguir, o 36, diz que o Estado proíbe o abuso dos direitos e liberdades individuais em prejuízo dos interesses do povo. O Estado pune severamente todos os atos de traição, subversão, sabotagem e, em geral, os atos praticados contra os objetivos da Frelimo e contra a ordem popular revolucionária. E vários outros artigos que, se podemos ler nessa altura, também são claros em relação ao dirigismo do partido no poder. E, se calhar, este foi um momento de framing ou de estruturação do que continuamos a ser hoje, mesmo com alterações de legislação aparentemente progressiva, mas olhando um bocadinho mais para o detalhe, vemos elementos de fechamento do espaço, da esfera, essencialmente de onde o cidadão se pode manifestar e também agir. No período logo a seguir à independência, portanto, são estabelecidas organizações democráticas de massa, que hoje ainda existem, estão claramente ligadas ao partido do poder. Portanto, e nessa altura as manifestações cívicas aconteceram de forma tímida e as confissões religiosas de base comunitária e tradicional foram reprimidas por serem, algumas delas, como é o caso da católica, por ser percebida como ligada ao regime português e a fins e interesses do colonialismo e do Ocidente. Em meados dos anos 80, uma constelação de pressões externas e internas permeiam a introdução de profundas transformações económicas e sociais no país. No nível externo, assistia-se à queda do Muro de Berlim e à introdução de reformas neoliberais em países que haviam abraçado a orientação socialista. No nível interno, as opções que tínhamos tomado de um Estado centralizado já não se sustentavam e nesse sentido, houve mudanças profundas. Nota-se alguma abertura para o surgimento de organizações da sociedade civil, muitas destas internacionais, para responder essencialmente à ajuda humanitária e à provisão de serviços sociais básicos como educação, saúde e água potável. Em 1990, 15 anos após a independência de uma nova Constituição, portanto, em 1990, dizia que 15 anos depois ou após a independência, que uma nova Constituição e um acordo de paz entre o governo e a Frelimo e o Partido Renamo são assinados e que marcam, assim, uma nova era para o país e para o espaço cívico, aparentemente.
neste momento, nessa altura, não só abre espaço para o multipartidarismo, como reconhece pela primeira vez, de forma explícita, direitos fundamentais alinhados com os instrumentos de direitos humanos internacionais e continentais, expressas na Constituição da República de 1990 e em leis subsequentes, como a Leis da Associação 891 e 991 de manifestação de 18 de julho. Estas transformações dão espaço legal para o surgimento e algum crescimento notório das organizações e coletividades da sociedade civil. Um aspecto importante a notar, por exemplo, é que, embora a lei, por exemplo, 891 das associações tenha criado oportunidades para os cidadãos moçambicanos exercerem o seu direito à liberdade de associação, a mesma também serviu para limitar o gozo desse mesmo direito dos cidadãos e pessoas que vivem longe das grandes cidades. O reconhecimento jurídico das associações, por exemplo, tem muitas exigências e torna-se mais complexo à medida que nos afastamos dos grandes centros e cidades. Para além disso, não está de acordo com as diretrizes da União Africana sobre a liberdade de associação e reunião. Em Moçambique, por exemplo, contrariamente ao que as diretrizes africanas indicam, apenas eu e o meu amigo Mula podemos constituir uma associação. Em Moçambique precisamos de 10 pessoas para o constituir. Exigimos registro criminal e uma série de documentos e processos que, na prática, como podem ver, portanto, temos uma Constituição aberta, mas depois temos uma lei que fecha, de alguma forma, esse espaço. As organizações de monitoria dos direitos humanos, advocacia e influência de políticas públicas são mais recentes em Moçambique e aumentaram a sua visibilidade no princípio de 2000, num contexto mundial de promoção da democracia participativa. A ideia de levar o cidadão, a ideia de levar o poder próximo do cidadão através da descentralização portanto, ganha espaço. Vimos também, assistimos à lei dos órgãos locais do Estado e outra legislação que premiaram ou propiciaram a criação de observatórios, de um modo geral podemos chamar instituições de participação comunitária. Os doadores também, nessa altura, experimentaram um modelo conjunto de apoio direto ao orçamento do Estado, alinhado com os esforços globais de maior coordenação para a eficácia da ajuda. As organizações da sociedade civil, como a Liga dos Direitos Humanos, ganham proeminência na defesa dos direitos humanos. Surgem também outras organizações, think tanks e redes como o Centro de Integridade Pública, o IES, o Fórum de Monitoria do Orçamento, o Parlamento Juvenil, o SED, o Observatório Eleitoral, entre outras, que abordam corrupção, eleições, gestão de finanças públicas, políticas públicas, participação política dos jovens, entre outros assuntos nunca antes abordados. No nível local, as organizações da sociedade civil juntaram-se para participar nos espaços ora criados. Portanto, nesse momento, vemos um grande crescimento de organizações da sociedade civil. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística registrou mais de 11 mil organizações nessa altura. Entretanto, a intolerância ao escrutínio da governação cresce em meados de 2000 e se intensifica a partir da década de 2010, num contexto de aumento de denúncias de grande corrupção de agentes do Estado, levantados principalmente pela sociedade civil, mas também num contexto de enfraquecimento dos partidos políticos da oposição e surgimento expressivo do partido dominante. Para além do controle do Estado sobre a população, registra-se ou reforça-se também a partidarização do aparelho do Estado e, particularmente, o controle dos órgãos de administração eleitoral. A descoberta das dívidas ocultas e a inclusão do fenómeno até então desconhecido do terrorismo em Cabo Delgado
foram principais pretextos usados pelo Estado e pelo governo, partido no poder, para violar os direitos humanos fundamentais de diferentes categorias socioprofissionais, como jornalistas, intelectuais, membros de partidos políticos da oposição e cidadãos comuns. É neste contexto, ou este contexto, entre outros, condicionou o processo da constituição, funcionamento e natureza dos espaços de participação e de consulta comunitários. Portanto, a legislação, apesar de aparentemente ser progressista, deixa espaço para influência e espaço para que as pessoas à frente possam decidir. Se repararem, por exemplo, que as instituições de participação estão à discrição sempre de quem está à frente. Com o enrijecer do controle da esfera cívica no contexto interno do partido dominante, propiciado pela agenda global de luta antiterrorismo, as práticas e as condições legais e políticas em que a sociedade civil em Moçambique se tem deteriorado ao longo do tempo, portanto, vê-se ou assiste-se um deterioramento ao longo do tempo, portanto, daquilo que é o contexto da esfera cívica. O direito e as liberdades de informação, expressão, imprensa, manifestação e participação política têm sido abertamente reprimidas. Os últimos anos são marcados por ameaças, raptos e assassinatos de ativistas sociais e jornalistas. As manifestações pacíficas são reprimidas. Um dos casos icónicos mais recentes aconteceu a 18 de março corrente, na manifestação em comemoração à obra e vida do ativista Azagaia, em que as forças de defesa e segurança reprimiram violentamente a marcha, tendo causado vítimas consideráveis. As recentes eleições autárquicas têm sido marcadas por graves ilícitos eleitorais, violências e até mortes. Aqui foi dito mais de 15 mortes, contamos hoje, durante e pós-eleições. Mais uma vez perpetrada pelas forças de defesa e segurança. Várias propostas da lei também foram depositadas pelo Governo na Assembleia da República, como, por exemplo, as de comunicação social, a das organizações sem fins lucrativos e também a legislação atinente ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Sob o pretexto de combate ao terrorismo e resposta às exigências do organismo que coordena os esforços de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o GAFI, para tirar Moçambique da lista cinzenta, o Governo depositou também uma proposta, como referi, e a proposta contém várias, ainda está depositada no Parlamento, contém várias, portanto, normas que violam não só a Constituição, como os instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos que Moçambique é signatário. Nesta proposta, o Governo assume que as organizações sem fins lucrativos são terroristas, para além de ferir o princípio de proporcionalidade, autonomia e interferir no funcionamento das associações, atribuía ou propunha atribuir poderes totalitários e discricionários à máquina administrativa do Estado. O movimento reativo a esta proposta de mais de 800 organizações da sociedade civil e que defende o direito à liberdade de associação, conseguiu influenciar que esta proposta não fosse aprovada no Parlamento e também que o Governo focasse nas exigências do GAFI. Apenas uma recomendação estava relacionada com as organizações sem fins lucrativos. É assim que é criado um grupo multissectorial composto por membros do Governo e da sociedade civil com o papel de realizar uma avaliação de risco ao setor das organizações sem fins lucrativos. Entretanto, enquanto a avaliação de risco está a decorrer, portanto, neste momento está a decorrer, está numa fase final, temos desafios que decorrem do facto do Governo estar a levar a cabo ações que violam o direito à liberdade de associação. Há relatos de colegas das províncias
que indicam que o Governo está a exigir como condição de trabalho memorandos de entendimento e relatórios para que estas mesmas organizações de trabalho, em clara violação aos direitos, portanto não há nada, não há nenhum instrumento que assim o indique. Houve também revisões legislativas que tivemos que, essencialmente e na prática, correr e andar atrás para garantir que pudéssemos influenciar o processo. Estou a falar da revisão que foi feita há pouco tempo sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Mais uma vez, este grupo conseguiu influenciar essa alteração. Estes factos mostram que, apesar de momentos progressistas de legislação na trajetória de Moçambique pós-independência, as condições de estímulo, de florescimento e crescimento dos atores e das ações cívicas têm sido politicamente controladas de alguma forma. A legislação e práticas favorecem uma esfera cívica predominantemente semi-fechada, com algumas janelas de abertura controladas. A evolução legislativa positiva, conquistada e construída desde 1990, que, entre outros, pretendia facilitar o desenvolvimento e o aprofundamento da democracia, incluindo a representativa e participativa, não alterou as intenções e práticas controladoras estabelecidas no contexto da Constituição de 1975 e algumas delas reforçadas com respaldo de legislação do tempo colonial. Mas eu também, no início, dizia que perceber a esfera cívica como apenas um espaço de contração ou de cerceamento pode ser simplista para também enquadrar, perceber e até estimular ações e movimentos que, diante da pressão, criam novos espaços e encontram formas de reagir e agir coletivamente. Por exemplo, o movimento de defesa do direito à liberdade de associação, que conta com mais de 800 organizações da sociedade civil, tem estado a travar de forma consistente tentativas legislativas que visam reduzir as liberdades de atuação das organizações da sociedade civil, usando estratégias diversas de engajamento e de influência com entidades do Estado. Os movimentos populares em torno do descontentamento da governação do dia, que atingiram o seu auge no período eleitoral e pós-eleitoral, são também um exemplo disto. Termino dizendo que, enquanto lutamos para que o espaço de cidadão por excelência não seja controlado, devemos também explorar a resiliência dos atores e da esfera cívica, que são, por excelência, adaptativos. Obrigada.